Vamos encerrar essa apostila número 4. Vocês abram ela na atividade 4, na página 16, tá? A gente vai falar sobre a unificação portuguesa, que vai ocorrer em relação às cruzadas. Vocês vão perceber, se vocês tiverem feito as lições de casa direitinho, que as cruzadas elas vão acontecer não apenas com o objetivo de reconquistar Jerusalém. A primeira cruzada, aliás, as 8 primeiras cruzadas vão ter esse intuito, mas vão ocorrer movimentos semelhantes tanto na Inglaterra contra os vikings, quanto na Prússia, que é hoje a Alemanha e Polônia, né, contra as tribos pagãs que lá existiam, e também, por último, em Portugal e Espanha, que ficaram muito tempo sob domínio árabe. Esse primeiro trecho do nosso texto está falando justamente disso, da união desses 4 reinos, né, Leão, Castela, Navarra e Aragão, que vão se reunir para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, isso é, da península onde ficam Portugal e Espanha. Além disso, vai ficar marcado aí a ascensão do condado portucalense. Isso é, eram algumas das terras que foram reconquistadas aí dos muçulmanos, que vão obter a sua independência. O condado portucalense, como o próprio nome já diz, ele vai dar origem ao país que hoje é Portugal. Essa região ela vai se beneficiar da sua posição geográfica, tá? Ela vai estar num ponto de intersecção de rotas comerciais. A maioria dos navios que vão para o norte da Europa vão passar por lá, e os que vão para o sul em direção à África também. Então vai ser uma região que vai ser propícia para o desenvolvimento do comércio. É nesse contexto que aí vai estourar a Revolução de Aves, que aí é o ponto-chave da nossa aula. A Revolução de Aves ela vai marcar a ascensão de uma dinastia, isso é, de uma família real que vai estar comprometida com o interesse da burguesia. Infelizmente, por conta dessa dinâmica das nossas aulas online, a gente não vai poder se aprofundar muito nesse assunto. Basta com que vocês entendam que a burguesia nada mais é do que, dentro daquele grupo da sociedade medieval que tinha os servos como a grande maioria da população, é um grupo de servos que ao longo dos séculos vai conseguir acumular recursos. Normalmente essas pessoas vão estar ligadas a funções de profissões liberais, como por exemplo alfaiataria, construção civil, entre outras coisas. Então vão ser pedreiros, vão ser alfaiates, vão ser comerciantes, vão ser pessoas que detêm um conhecimento e vão fazer uso desse conhecimento. É um processo que vai ser conhecido como especialização do trabalho. As pessoas elas vão se dedicar novamente a uma única tarefa. Lembra que no período medieval, vamos voltar lá na nossa aula número 1, a gente estava falando de uma economia baseada na produção agrícola. Então a grande maioria das pessoas ela vai se dedicar em tempo integral à produção de comida. As tarefas, como o artesanato e o comércio, elas vão ser secundárias. O que vai acontecer ao longo desses 10 séculos que nós estudamos? Lembra que o feudalismo vai começar lá pelo século V, né? A gente fala disso na nossa aula número 3. Olha lá. Do século V até o século XV. Então, um período de 1000 anos aí, o período medieval, que vai ser dividido entre alta e baixa idade média. Na alta idade média é o período onde as pessoas elas vão se concentrar quase que exclusivamente na produção de comida. Na baixa idade média vai haver uma expansão comercial, né, e uma expansão populacional. Nós até já vimos isso na apostila passada, só estou relembrando. No contexto de Portugal, isso vai se materializar em torno da Revolução de Aves. É isso que vocês têm que gravar disso aqui. A Revolução de Aves vai colocar um rei no poder que vai estar comprometido com os burgueses, isso é, com essa camada da população que conseguiu acumular uma grande quantidade de dinheiro. Voltando, nós também já tratamos disso na apostila 3, o que essa união entre a realeza e a burguesia vai combater? A nobreza. Aí você vai falar assim, professor, mas o rei vai combater os nobres? Sim, exatamente.
para obrigar os nobres a obedecerem às suas regras. É a criação dos estados centralizados, os estados como existem hoje. Um estado que consegue reunir impostos de todos os cantos do país e depois redistribuí-los conforme o seu interesse. Tá? Então, é a Revolução de Aves que marca essa ascensão da burguesia portuguesa, e através disso, Portugal vai desenvolver uma intensa atividade mercantil e também vai conseguir reunir recursos para patrocinar as expansões marítimas. Isso é, eles vão criar uma série aí de condições favoráveis para sua expansão territorial no mar. Tá? Portugal, diferentemente dos estados europeus do período, vai procurar expandir o seu território além do mar. Isso é, com conquistas fora da sua plataforma continental. Portugal vai primeiro conquistar Açores, depois Cabo Verde e por último vai acabar aí tropeçando sem querer no Brasil, buscando um caminho para as Índias. Deu para entender? Então, no ano que vem, muito provavelmente, nós pegaremos daqui a nossa matéria. Então, da chegada dos portugueses ao Brasil e dos motivos que os levaram a tal. O que eu preciso que vocês gravem nesse final de ano, que é essa Revolução de Aves, que vai marcar o nascimento do Estado português centralizado. É a partir daí que Portugal passa a existir como uma nação unida e com capacidade de explorar o além-mar. Como as atividades dessa semana, a gente vai ter algumas de revisão, né? Vocês vão marcar aqui na questão número 1, quais reinos se uniram para lutar contra os muçulmanos. Aqui eu estou falando justamente das cruzadas na Península Ibérica. Na questão 2, vocês vão responder o que foram as cruzadas, qual era o objetivo delas. Que motivos resultaram a criação de uma forte burguesia em Portugal, o que beneficiou os portugueses, né, para que essa burguesia se desenvolvesse com tanta pujança. Isso está no texto. Na questão 4, vocês vão elaborar uma pesquisa, pode ser usando livros ou a internet, sobre a Revolução de Aves. Tá? E vocês vão descrever as suas características, quais seus impactos para Portugal e o mundo. Se vocês tiverem tempo e dados no celular, eu sugiro que vocês pesquisem no YouTube. Eles vão lançar com imagens e vai ser mais legal, assim, mais interativo. Por último, eu deixei aqui uma atividade para vocês pintarem, tá? É a bandeira de Portugal. Então vocês vão pesquisar na internet quais são as cores que compõem essa bandeira e vão pintá-la de acordo com o correto, certo? Então essa é a atividade aí da nossa apostila 4, atividade 4, e aí provavelmente é a última atividade antes das provas finais. Então tá bom? Se tiverem dúvidas, podem procurar nas redes sociais. Um abraço, boa semana para vocês.